Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro. Amanhã, dia 17, começa a Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Um tempo especial de reflexão, de jejum, de penitência, de conversão. Um tempo de exercitarmos, sobretudo, a misericórdia, a atitude de compaixão para com os nossos irmãos e irmãs mais sofridos e abandonados. O texto do Evangelho de hoje, o último dia antes da Quaresma, é de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, vós não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós colhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando eu reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, entre o capítulo 6 e o capítulo 8, capítulos 6, 7 e 8 do Evangelho de Marcos, nós temos aí 2 sessões em torno do mesmo tema. O tema é o pão. Essa parte do Evangelho de Marcos, capítulos 6, 7 e 8, essa parte é conhecida como a sessão do pão. De fato, temos uma primeira narrativa do milagre do pão no capítulo 6. Essa primeira narrativa é realizada em território judeu, portanto, do lado de cá do Mar da Galileia. Jesus alimenta 5.000 pessoas e sobram 12 cestos cheios. 12, sabemos muito bem, na Bíblia, é o símbolo fundamental do povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, também o povo da Nova Aliança. No capítulo 8 temos outra narrativa do milagre do pão. Agora, do outro lado do Mar da Galileia, em território pagão, com 7 pães, Jesus alimenta 4.000 pessoas e ali sobram 7 cestos cheios. Aqui então temos a simbologia tão bonita: 12 cestos cheios, no primeiro relato do milagre, 7 cestos cheios, no segundo relato do milagre. 12 simboliza a totalidade do povo hebreu, a totalidade do povo de Deus, do povo judeu. 7
simboliza a totalidade dos pagãos, dos gentios, de todas as nações da face da terra. A temática do texto de hoje começa girando em torno do tema do pão. É o grande tema que perpassa os 3 capítulos. Só que Jesus passa do pão material para outra reflexão. Tenham muito cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. O fermento de Herodes é uma sede insana pelo poder político e econômico. Herodes raspa todas as riquezas do povo, explora, acumula riquezas e mais riquezas. Além do mais, compactua com o Império Romano. Herodes é tetrarca da Galileia e da Pérea e vive esse grande pacto de poder político com o Império Romano e, portanto, domina, massacra e ali estabelece o seu poder de governo. Herodes, sobretudo, representa o poder econômico e o poder político. Mas Jesus diz: tomem cuidado também com o fermento dos fariseus. Qual é a grande característica dos fariseus? É o saber, é a dimensão cultural e religiosa. Por meio do saber, por meio do conhecimento teológico, por meio da interpretação da Sagrada Escritura, por meio da interpretação da lei mosaica, os fariseus dominam o povo hebreu. É muito interessante que Jesus junte estes 2 elementos, cuidado com o fermento tanto de Herodes como o fermento dos fariseus, que é também o fermento da hipocrisia. Portanto, uma religião utilizada para massacrar, para oprimir, a hipocrisia, uma interpretação da lei mosaica que oprime, que massacra, o poder político que destrói, o poder econômico que explora e vive no luxo, na luxúria absoluta dos palácios, enquanto o povo simples morre de fome. Essa então é a primeira grande mensagem de Jesus. Cuidado com a hipocrisia, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus. A segunda coisa importante no texto do Evangelho de hoje, o endurecimento do coração dos discípulos. Vejam no final do versículo 17. Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? É essa a pergunta de Jesus para os seus discípulos, para nós. E infelizmente temos que dizer que a resposta nossa é: sim, Senhor, nós ainda não compreendemos, nós ainda não entendemos, porque ainda temos o coração endurecido. E São Marcos utiliza no versículo 18 o famoso texto lá do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. De fato, nós temos olhos, mas de fato não vemos. Nós temos ouvidos, mas é como se nós não ouvíssemos. E aqui está o grande processo de endurecimento do nosso coração. A dureza do coração dos discípulos, a incompreensão e a cegueira não os permite perceber a grandeza e a força da Eucaristia. Jesus diz que da primeira multiplicação dos pães nasceram 12 cestos cheios, isto é, um novo povo de Deus, um novo povo da aliança. Jesus diz que dos 7 cestos cheios, aqui nasce também um novo povo, agora em território gentil, em território pagão.
No fundo, Jesus está querendo nos dizer: deixemo-nos converter pela palavra e pela Eucaristia. A palavra de Deus e o pão eucarístico nos convertem, nos fazem renascer como comunidade nova que seguem o Senhor na alegria de sermos povo amado de Deus, sem muros de separação. Exatamente esse é o grande tema da campanha da fraternidade deste ano. O lema é tirado da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Ali se diz que Jesus derrubou o muro da inimizade e de dois povos fez um só. Portanto, Jesus nos ajuda pelo poder da Eucaristia a vencer toda intolerância, desrespeito, ódio e rancores. Nascer daí um povo novo, seja no território judeu, seja no território pagão, sem muros que dividem e que separam. A grande característica da presença do cristão no mundo, exatamente por meio e por causa da Eucaristia, sermos pessoas eucarísticas. Significa sermos pessoas da comunhão, do acolhimento, da unidade e do perdão. Sem negar a nossa própria identidade, nunca podemos negá-la, mas exatamente conhecendo a nossa identidade, sermos pessoas eucarísticas, pessoas de Cristo Jesus, trabalhando para construir no mundo um ambiente novo, comunidades novas, convivências novas que não estejam marcadas pelo fermento de Herodes e dos fariseus, mas estejam marcadas pelo fermento de Cristo, o fermento do Evangelho, o fermento da solidariedade, o fermento da caridade. O Papa Francisco aqui tem uma tirada muito bonita, ele diz: se o mal é capaz de contaminar, o bem, a bondade, o amor, o acolhimento, a tolerância, o respeito, tudo isso é também capaz de contaminar, diz o Papa Francisco. Vamos então contaminar o mundo com esse fermento novo que nasce do Evangelho, que nasce do coração de Cristo. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amanhã procure participar da Santa Eucaristia, receber as cinzas na sua testa, recordando aquelas palavras bonitas: recorda-te, tu és pó e ao pó retornarás. Convertei-vos e crede no Evangelho. É assim que amanhã nós vamos nos introduzir nesse período bonito que é o período da Quaresma, para exercitarmos pela graça de Deus a nossa conversão quaresmal. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.